Começa agora o encontro com o Legislativo, um programa onde você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Toda semana conversamos sobre política, mas de um jeito diferente. Nesse encontro, eu, você e o vereador que te representa. Para garantir a sua participação, basta enviar uma mensagem de texto, uma pergunta, denúncia ou até a sua sugestão para o número que aparece aqui na tela. Eu espero você. Esta semana aconteceu mais uma reunião da CPI da Etibarrinha. Aqui no estúdio, o encontro com o Legislativo recebe o vereador Daniel Cabral. Vereador, seja bem-vindo novamente. A gente abre o programa falando de CPI Etibarrinha. Essa semana tivemos a segunda oitiva, a primeira com um ex-diretor-presidente da autarquia, o José Luiz, e esta semana a ET ouviu o Romeu. Qual é o balanço até agora? Porque pode parecer, mas duas pessoas apenas, mas inúmeras reuniões aconteceram. Então, qual é o seu balanço enquanto presidente da CPI? Está satisfatório? Primeiramente, Mônica, muito obrigado pelo convite. Queria dizer que é uma honra estar aqui mais uma vez nesse programa, poder estar conversando com a população de Viçosa de forma tão clara, contando os bastidores, é sempre gratificante estar aqui. Primeiramente, sobre a CPI, é importante dizer a importância dela, para a cidade de Viçosa. Nós estamos falando de uma obra, a Etibarrinha, que é extremamente importante para a cidade, A gente está falando de tratamento de todo o esgoto da cidade, algo que já deveria ter acontecido lá atrás. Então, logo no começo do mandato, quando a gente inicia, a gente lida com todas essas dificuldades, esses problemas que a obra vem enfrentando. Em 10 anos de obras, vamos assim dizer, Ela começa ali em 2014, oficialmente, porém, já havia se discutido sobre ela muito antes disso. Então, ou seja, é uma obra que está demorando muito a ficar pronta e uma obra que é extremamente importante para a cidade. Então, Desculpa interromper, mas eu não posso deixar... Milionária. Talvez hoje seja uma das obras mais caras do município de Viçosa. Exatamente. Uma das obras mais caras da cidade, e você aí de casa já está pagando por ela há muito tempo. Isso já vem na sua conta, isso já é repassado para você desde o período em que ela iniciou. Ou seja, é dinheiro público, nós precisamos entregar essa obra o mais rápido possível. Então nós lidando com todo esse dilema, a obra parada, ficou 2 anos paradas, enfim, cada vez mais que ela demora, mais dinheiro público precisa ser investido, nós pegamos e falamos assim, alguma coisa está errada, nós precisamos verificar. E o meu compromisso, obviamente, é literalmente trazer transparência para o setor público nessas obras da cidade que são importantes. Então a gente abriu a CPI da Etibarrinha nesse sentido. E foi muito importante porque desde que ela foi aberta, a gente, obviamente, são 2 oitivas que aconteceram até então, como você mesmo disse, pode-se dizer que são poucas, porém tem toda uma documentação. Pode parecer, mas inclusive quando você abre uma CPI, o trabalho é absurdo, os trabalhos dos bastidores, porque é uma documentação infinita. A gente está falando de documentação sem fim, literalmente. Quando você acha que a documentação acabou, aparece mais e mais e você precisa verificar, analisar, ver contrato, ver quem fez o quê, como foi feito, por que foi feito, o valor, enfim, uma série de coisas. Até porque, vereador, imagino que o trabalho tem que ser criterioso. A CPI ela recebe uma autonomia, talvez a comissão seja uma das de maior autonomia dentro do Legislativo, mas é também de uma responsabilidade gigante. Qualquer apontamento irresponsável
vai também criar um problema reverso, né? Com certeza. Uma CPI ela precisa, acima de tudo, ser técnica, neutra. Por que eu digo isso? O debate da construção da ET começou na antiga gestão do Raimundo, ainda que não tenha se iniciado nela. Depois veio a gestão do Dr. Celito, depois veio a gestão do Ângelo e agora, novamente, nós temos a gestão do Raimundo, que a obra continua, né, nesse sentido, ou seja, está longe ainda de ser entregue. Ou seja, então nós precisamos analisar tecnicamente e ver de fato quem errou e onde errou. Então esse é o objetivo da CPI da ET Barrinha. E dentro dessas duas oitivas, o que a gente tem percebido é claramente um problema dentro da gestão do SAAI, com as inúmeras trocas de diretores, as inconstâncias. A gente tem percebido ao longo dos anos o sucateamento do SAAI, o que é um problema, porque a autarquia, o SAAI, ela é um tesouro da cidade de Viçosa, nós precisamos proteger essa autarquia e ela vem sendo sucateada ao longo dos anos e, consequentemente, não tem aquela estrutura para, por exemplo, fiscalizar obras como essa. Então, veja bem, a gente vê que durante todo esse período da ET Barrinha, houve troca de gestões constantemente e quando não há continuidade do trabalho que foi feito. Então, muitas vezes a fiscalização não aconteceu, a gente tem indícios claros de erros estruturais no projeto. Como assim você faz um projeto dessa magnitude e deixa acontecer passagens absurdos? Erros que em 2016... Para você ter ideia, na construção inicial é necessária a construção de 2 reatores para o funcionamento da ET Barrinha. Esses 2 reatores eles foram considerados ineficazes e com problemas sérios em sua estrutura e tiveram que ser demolidos por causa de erros no projeto estrutural, no projeto inicial. E a gente está falando de quê? Dinheiro público. Então, a gente teve que destruir 2 reatores, foi feito todo o investimento, inclusive o SAAI na época, dentro da última oitiva que a gente teve, o ex-diretor, inclusive o Romeu, até disse, olha, a gente fez a análise dessa semana, ele mesmo mencionou, o SAAI fez a análise e ficaria mais barato destruir os 2 reatores do que reparar. Ou seja, houve erros ali absurdos. Mas aí, só para a gente entender, nós temos a autarquia SAAI, temos empresas envolvidas, a iniciativa privada e a Caixa Econômica Federal, né, que também participa o tempo todo. Então, assim, dá para dividir responsabilidades? Em algum momento houve, por exemplo, por parte das empresas ou do próprio banco, responsabilidades com essa ineficiência com relação à obra? Sim, é isso inclusive que a gente está querendo investigar, são os próximos passos da CPI. Por exemplo, essas empresas, inclusive na época, elas foram atuadas, né, as empresas que estavam ali no começo, porque o SAAI tem responsabilidade de fazer todo o contrato, de licitar a obra, enfim, de contratar essas empresas. Então a gente quer verificar onde está o erro, ou se o erro é de todos, ou se o erro é de uma empresa específica, enfim. Esses são os próximos passos da CPI da ET Barrinha. E qual a sua, vamos dizer, o que você quer? O que você espera enquanto presidente de uma comissão tão grandiosa quanto essa? Achar os problemas que decorreram a gente chegar até aqui, né? Por que a obra não foi entregue até hoje? Eu não estou preocupado em achar se tem corrupção ou não, enfim, não é isso. É realmente ver qual é o problema, por que teve o problema e evitar problemas futuros nesse sentido. Se a gente colocar uma hipótese, é falta de gestão dentro do SAAI? É problemas com a forma como o SAAI vem sendo sucateado, que vem impedindo, né, com que o SAAI fiscalize suas obras, que o SAAI entregue um bom serviço para a população? Então nós precisamos melhorar isso, nós precisamos realmente cuidar do SAAI, reestruturar o SAAI para que ele volte a ser aquele grande orgulho do povo de Viçosa. Lá em 2000, eu me lembro que quando eu estudava no ensino básico, a gente tinha o SAAI estava muito presente nas escolas, a gente lembra até das campanhas de conscientização
Então, a gente quer que aquele SAAI de 2000, 2005, 2006 volte novamente mais forte como nunca. E, claro, se houver alguma falha, se houve algum erro, que os responsáveis sejam punidos, né? A gente está falando de dinheiro público, a gente está falando de uma obra extremamente importante para a população de Viçosa, que já deveria ter sido entregue. Então, esse é o que a gente quer entregar para a população de Viçosa, transparência e dizer de fato o que aconteceu. E eu acho que vale a pena destacar que este é o papel, mais uma vez a gente está sempre batendo nessa tecla aqui no encontro, esse é o papel do Legislativo, é criar essa interlocução, é através dos mecanismos que lhe cabe buscar isso. E aí eu acho que vale a pena a gente voltar aí num passado muito curto, o professor Idelmino, PCdoB, o seu partido, sim, ele foi incansável nessas cobranças. E aí, para muita gente pareceu, poxa, mas é só cobrança? Mas é o que cabe, né? Sim. E aí vem você agora e perpetua isso. Eu acho que é ser incansável, né, vereador? Sim, com certeza. Inclusive, o Idelmino fez muito bem esse trabalho, entendendo a importância, né, para proteger o SAAI de todas as interferências, justamente nesse sucateamento do SAAI. Então, ele fez um brilhante trabalho nesse sentido. E quando a gente cobra, né, o executivo, ele se sente pressionado e ele tem medo de errar. Vou dar um exemplo. Olha só que legal que aconteceu essa semana. A obra da Et Barrinha vai voltar novamente dar seguimento, a continuidade à obra. E o prefeito Raimundo nos chamou no gabinete essa semana para assinar o contrato junto com ele sobre a readequação do valor, porque toda vez que há um atraso, enfim, os valores aumentam. Então, igual eu te disse, cada vez mais que a obra demora, mais ela fica cara. Por exemplo, hoje um exemplo, a ferragem custa X valor em 2016 ela vai ter um novo valor. Então, se precisar, a empresa vai ter que fazer uma readequação do valor. Então, a gente assinou esse contrato porque o prefeito quer justamente que nesse processo todo agora seja ainda mais transparente. Se ele está fazendo esse ato, é porque há uma cobrança por parte do Legislativo e, consequentemente, a obra sai mais rápido. A gente está falando de recurso que é economizado, a gente está falando que é recurso que não é desviado. Então, olha só a importância do Legislativo. E é um trabalho muito cansativo, vamos assim dizer, e talvez de bastidores, que a população mesmo não sabe o quão difícil é tocar uma CPI, e a gente tem que entender a importância dessas CPIs para analisar, para fiscalizar. Só um exemplo que talvez a população tomou mais dimensão do que é uma CPI, é a CPI da Covid a nível nacional. Sim. Olha quantos elementos importantes, sim, ela tem mostrado de um governo em que é totalmente ineficaz, de um governo em que não teve um plano para gerir a pandemia. Olha só o quão importante é uma CPI. Então, a gente está fazendo isso com obras importantes da cidade de Viçosa, que é uma delas, inclusive, a Et Barrinha, para fazer toda essa verificação. A gente precisa encerrar o primeiro bloco, mas antes, e para fechar esse assunto que é tão latente, você acha que este é o melhor momento para retomar a obra? Ou o executivo não tem opção, ele tem que retomar agora? Por que eu estou dizendo isso? Tudo tão mais caro devido à pandemia, né? Então, assim, tem que ser agora ou precisa ser agora? E aí, a gente precisa ser objetivo na resposta. A obra é fundamental para a cidade? Precisa-se agora, já está mais do que na hora de dar continuidade a essa obra para ser entregue, e a obra é extremamente necessária para a cidade de Viçosa. A gente está falando da despoluição das nossas águas, por exemplo. Esse tratamento de esgoto da nossa cidade é extremamente importante, nós estamos ficando para trás e a Et da Barrinha vai resolver esse problema. Nós voltamos muito rapidinho. Não saia daí, até já. Estamos de volta e o nosso encontro hoje é com o vereador Daniel Cabral. Vereador, nós encerramos o primeiro bloco falando de meio ambiente, né?
Etibarrinha, esgoto, meio ambiente. Vamos lá. Quais são as implicações? Enfim, o que eu quero dizer? A responsabilidade do SAAI, ela vai muito além do que a gente imagina. E aí você terminou dizendo, Viçosa está ficando para trás. O que é estarmos ficando para trás? Bom, isso é uma questão bastante importante e eu estou falando de futuro. Nós precisamos pensar o futuro da nossa cidade e a pergunta é, qual Viçosa a gente quer e espera daqui a 10 anos? Se a gente olhar para os dias de hoje, Viçosa não tem um plano de desenvolvimento, que eu venho bater nessa tecla sempre, eu tenho trabalhado para ele. Nós não temos um plano para a preservação das nossas matas, da despoluição das nossas águas. Tudo isso pode implicar em um futuro muito difícil daqui a 10 anos. Não temos o plano diretor. Não temos o plano diretor, que é fundamental. Inclusive, a cidade continua crescendo desordenadamente, sem nenhum planejamento. Há interesses por trás de tudo isso. Nós temos ainda prédios sendo construídos no São Bartolomeu. Isso vai dar problema para a cidade. A gente está falando em falta de recursos básicos para manter a nossa cidade. E ninguém pensa nisso, ninguém fala disso. Então, esse, inclusive, é o meu compromisso, de realmente pensar daqui 10 anos, daqui 20 anos, qual é a Viçosa que eu quero, porque senão a situação vai ficar muito crítica. Atualmente, nossa economia está completamente estagnada, nós precisamos pensar isso, nossos jovens estão abandonados. Existe oportunidade para o povo de Viçosa? Não existe. Como recuperar isso? Como fazer essa máquina girar novamente, principalmente agora pós-pandemia? A gente precisa deixar os interesses particulares de lado e colocar o povo no centro do debate, na esfera pública. É realmente ouvir a população, entender os seus anseios e suas demandas e colocar isso em foco, em levar esperança para essas pessoas. Porque a população de Viçosa está, assim, completamente à mercê de tudo que a gente está vivendo. Então, se a gente pegar a Viçosa hoje, a saúde está em declínio, enfim, nós temos dificuldades em relação às nossas obras. Vale lembrar que o orçamento do ano que vem é menor, muito menor do que esse ano. A gente vai votar agora a LDO na Câmara, que é todas as diretrizes de como vai ser gasto o orçamento nas respectivas áreas, saúde, educação, segurança. Um verdadeiro desafio, porque não há recurso, suficiente para dividir para tantas áreas que estão precisando tanto, né? Todas elas, hoje, precisam muito de recursos. Precisam muito e não tem condições de atender todas essas demandas. Então, nós vamos ter que achar outros meios, outras saídas, outras alternativas, para justamente suprir toda a demanda da população de Viçosa. E aí, muito interessante, antes da gente iniciar, né, o programa, agora vamos falar de bastidores do programa, né? Você dizia em coisas que tiram o sono do vereador Daniel. E eu achei, enfim, o vereador Daniel é um vereador jovem, o mais jovem da Câmara Municipal de Viçosa, é um vereador de mídia, de marketing, né? E a gente vê que é um vereador que desperta lados. Uhum. Quem gosta, gosta, e quem não gosta, não gosta. Não gosta. Esse incômodo, né, para o lado positivo e negativo, tira o sono do vereador Daniel? Esses 6 meses têm sido bastante intensos e eu acho que eu dou boas risadas, mas ao mesmo tempo eu fico tenso também em alguns períodos. É que, primeiro eu preciso dizer o seguinte, quem se incomoda e de onde vêm os ataques, e quando eu vejo quem são as pessoas que estão fazendo esse ataque, bom, eu fico feliz e peço que continuem, porque isso me dá a certeza de que eu estou no caminho certo. E é engraçado que a população de Viçosa, a elite política da cidade, eles ainda não se acostumaram, estão um pouco assustados com a minha forma de fazer política, que é completamente transparente, ela é midiática, né? Hoje eu tenho as minhas mídias sociais bastante consolidadas, justamente que eu tenho um compromisso de trazer a notícia para a população de Viçosa, de mostrar o que está acontecendo, a atuação do Executivo, a atuação do Legislativo, colocar a população no centro do debate. Em nenhum momento eu pauto interesses particulares e isso gera um certo incômodo. Isso incomoda e as pessoas realmente fazem críticas, têm batido muito, inclusive, né, postando coisas em grupos no WhatsApp, enfim, espalhando fake news,
uma série de coisas, tentando desesperadamente deslegitimar meu trabalho. E aí a mensagem que eu digo é, quanto mais vocês batem, mais eu tenho vontade de trabalhar. Esse é o meu lema. E podem até falar mal de mim, mas não pode falar que eu não trabalho. E quando eu vejo esses ataques, né, isso não me tira o meu sono. Eu não fico preocupado com esses ataques dessas pessoas, desses grupos de interesses particulares. O que me tira o sono é que quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu sei que grande parte da população de Viçosa hoje está passando fome. O que me tira o sono é que eu tenho medo que daqui 10 anos vai faltar água nessa cidade. Que o nosso aterro sanitário está chegando no seu limite. E que a coleta seletiva precisa ser uma prioridade. Ser uma prioridade. E além de ser uma prioridade, tem um monte de coisa atrás, por exemplo, da coleta seletiva, infraestrutura das associações, das duas associações. A Cátia Camari. Parte da população que precisa fazer a sua parte. E aí, vereador, você acha que a população está preparada para o seu tipo de gestão? Porque você fala de pessoas que se incomodam, mas a gente vê que você cobra do executivo, mas você diz, a população precisa fazer a sua parte. E eu te pergunto, você acha que o cidadão está pronto para a sua forma? Sim, exatamente. É um desafio na cultura de Viçosa, vamos assim dizer. E o que eu tenho feito, né, a gente é uma sociedade. Nós precisamos, cada um, dentro dessa sociedade, cada um tem o seu papel e tem que cumprir para que essa máquina ela consiga girar e funcionar. Essa engrenagem, né? A base de tudo é a educação. E a gente sabe, dentro dessa cultura assistencialista na cidade, que muitas pessoas acabam dependendo, inclusive, dela. E o que eu tenho feito dentro desses 6 meses é reunir atores. É ir nessas comunidades, identificar lideranças, porque essas pessoas têm as respostas de suas comunidades, de seus problemas. Então a gente quer mapear esses projetos, eu tenho muitos projetos legais na cidade. Aqui eu cito, a gente está mapeando agora com a Raíssa, que é responsável pelo projeto Pérolas Negras, por questões e demandas da população de mulheres da cidade, né, que são muitas. E muitas mulheres já nos procuraram porque elas têm vários projetos que podem ajudar e mobilizar essa comunidade. Eu cito aqui a juventude, eu estou reunindo várias pessoas jovens das comunidades, das periferias, justamente porque eles sabem como está aquela realidade e incentivar, dar estrutura para que aquelas pessoas possam mudar a sua realidade. É um trabalho de formiguinha? É um trabalho de formiguinha, mas mudar uma pessoa é mudar o mundo. E é isso que a gente tem que colocar. Se a gente consegue transformar uma vida, a gente está mudando o mundo. Então, a gente tem que levar isso, a gente tem que sair, de fato, do centro e mergulhar dentro das comunidades de Viçosa, de quem sofre, de quem pega o transporte público, e dizer, olha, vocês podem ter uma vida melhor, a gente pode trabalhar junto. E é possível, a gente tem visto isso acontecer, sabe? Justamente esse trabalho. É buscar o que tem de melhor na sociedade. Buscar o que tem de melhor. E o povo de Viçosa é criativo, é divertido, sabe? Tem muitas coisas que podem ser feitas. Tem muitas iniciativas. Turismo, né? Viçosa tem um potencial do agroturismo, é uma bandeira que eu tenho defendido. Inclusive, eu tenho andado por todos os municípios da região, justamente buscando essas parcerias para a gente fortalecer o turismo na nossa região, promover eventos como forma de reativar a nossa economia. E tudo isso, a população vai ser o centro de tudo. E eu falo, por exemplo, eu tive uma reunião semana passada com 7 jovens da cidade de diferentes bairros. E foi uma das experiências mais legais, porque eles disseram uma coisa que me marcou, que falaram o seguinte, olha, aqui muitos vereadores, muitas pessoas às vezes não sabem o que é política pública, porque não sabem o que a gente precisa lá em cima. Não sabe das nossas dificuldades. E aí esses meninos pautaram soluções para esses problemas. Então, sabe o que acontece, Mônica? A resposta não é que a população não está preparada, é que a população de Viçosa nunca foi ouvida. Ninguém nunca foi lá e bateu na porta da população realmente para colocar a população no centro do debate. Então é isso que eu tenho buscado, tenho feito, tem dado muito resultado. Tem realmente, assim, colocado Viçosa para caminhar. E ainda que isso incomode, como eu disse, eu não me importo, porque eu sei do meu trabalho, estou aqui, vim para ficar, é o que eu quero para a minha vida e vou seguir trabalhando mais e mais para garantir os direitos da população de Viçosa. E que fique aí, né, o convite ou o anseio do vereador para que tenha essa participação popular.
né? Eu acho que quando você é incansável em dizer precisamos bater na porta, mas a gente precisa que a população abra a porta. Então, acho que essa volta também é um anseio seu. Claro, com certeza, em todos os sentidos, né? Se a gente tem um bom momento na pandemia, é porque precisa da colaboração da população. Se a população não fizer a sua parte, nós não vamos conseguir sair desse cenário crítico que nós estamos vivendo. Então, a população, ela é central. Ela é central em todo esse debate. A gente precisa colocar ela em evidência, em foco, mas ela também precisa fazer a sua parte. Mais uma vez a gente está chegando ao fim e é uma pena, que é sempre tão bom conversar com você, vereador, mas eu gostaria, quando você diz de um momento positivo, né, na pandemia, eu gostaria que você esclarecesse, né, deixasse muito claro para a população que momento positivo é esse, mas também de alerta. E aí, esta semana, a gente viu um vídeo seu, enfim, o ministro da Educação incentivando o retorno às aulas, e aí você, o tempo todo, com essa questão da pandemia, como você vê este momento positivo, como você vê o retorno às aulas sem o protocolo nacional, que a gente não viu o ministro da Educação propor um protocolo nacional de retorno às aulas, enfim, pode dar errado? Pode dar muito errado, eu vou ser bem direto, né? A gente está diante de um governo que, mais uma vez, vai à rede nacional pedir o retorno das aulas, mas sem um protocolo. Completamente genocida, um ladrão de vacina mesmo, como tem demonstrado todo o período da pandemia. E trazendo isso para Viçosa, o que eu quero dizer para você que está aí em casa é o seguinte: nós estamos avançando na vacinação. Hoje nós estamos, essa semana, vacinando o público de 36 anos. Está sendo bastante rápido. Então, ou seja, em breve nós teremos 70% da população de Viçosa. Nesse momento, né, como no país como um todo, os índices de contaminação, de óbitos têm caído graças justamente a esse avanço da vacinação. Mas vamos dizer que a gente está no grande ato final. Sabe quando o filme está terminando, que você tem aquelas últimas cenas? A gente está vivendo um pouco disso na pandemia agora, porque a gente acredita que com a população brasileira com 70% imunizada, a gente vai ter uma tranquilidade maior. Não quer dizer que a pandemia vai acabar, mas o cenário vai ser bastante confortável. Viçosa hoje segurou muito bem a pandemia até aqui. A gente tem que pensar o seguinte: nós batemos aí a casa de 110 óbitos, que é muito triste, né? A gente não deveria perder uma vida, a gente perdeu 110, mas municípios da região, como Ponte Nova, Ubá, perderam 300, 400 pessoas. Ou seja, a gente tem que se perguntar por que isso aconteceu? Porque nós tivemos uma boa gestão. E veja bem, o vírus ele não circulou tanto na cidade justamente por causa desse trabalho eficiente que nós fizemos. Agora nós temos variantes muito mais contagiosas, a Delta está aí assustando o mundo, revendo protocolos novamente. Se nós baixarmos a guarda nesse ato final em Viçosa, é provável que a gente vive a nossa própria onda, porque o vírus vai atacar em massa a nossa população. E quando eu falo de retorno das aulas, eu convido os senhores e as senhoras para olhar as estruturas das nossas escolas, que eu mesmo, enquanto vereador, tenho andado. Um exemplo, Anitta Schecker. As salas não têm circulação de ar. Acho que você me disse que não tem nem janela em algumas. Às vezes, os banheiros são perto dos bebedouros. Enfim, uma série de coisas que demonstra o não retorno, né? O retorno dessas aulas causaria uma contaminação em grande escala nas nossas crianças, que levariam isso para as casas e poderia gerar um boom de novos casos na nossa cidade e, consequentemente, nós não temos essa estrutura, porque a gente fez ali a questão de prevenir mesmo, de tentar resguardar para que a nossa população não fosse contaminada em massa. E um parênteses, já tem estudos dizendo da importância ou da possibilidade de uma necessidade de uma terceira dose para que a gente possa combater a Delta. Exatamente, já existem esses indícios e a gente precisa colocar o seguinte:
é que a gente precisa garantir a segurança dos nossos profissionais de educação. E quando a gente está falando de profissional de educação, a gente está falando da cantineira, do faxineiro, enfim, dos nossos pais. A gente está vendo um aumento gradativamente de óbitos de crianças, de adolescentes. Então esse é o momento, não é? E a gente não está falando mais, pessoal, de 2, 3 meses. É segurar a ponta mais um pouquinho. A gente já está voltando, tem uns protocolos para retorno de eventos, de pequenos eventos. Já tem uns protocolos para os bares, inclusive, vão poder funcionar até às 23 horas, é importante salientar. Com música ao vivo. Com música ao vivo, violão. foi uma notícia que saiu ontem, inclusive, né, pelo executivo. Então as coisas estão melhorando. Então é segurar mais um pouquinho, porque a gente vai sair dessa e já a gente vai poder estar se abraçando, a gente vai poder estar retomando nossa vida e recomeçar novamente pós-pandemia. Se Deus quiser. Vereador, muito obrigada. Nós quase excedemos o nosso limite e eu te espero mais vezes. Eu agradeço e um forte abraço para você que está assistindo aí de casa e convido para nos acompanhar. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero você na próxima quinta, às 6 da tarde. Se cuide, cuide de quem você ama. Até lá.